Vamos orar nessa manhã? Feche os seus olhos, peça que o Espírito Santo fale com você. Nós viemos aqui para ouvir da parte de Deus. Não viemos aqui para entretenimento. A formatura é muito importante, mas viemos para receber a palavra do Senhor, vida de Deus. Por isso, ore agora. Fale com quem pode te dar essa palavra, é o próprio Senhor Jesus. Pai, nessa manhã, nós oramos pedindo sabedoria e revelação da parte do Senhor. Fala comigo, fala conosco, fala com os meus irmãos. Senhor, que nesta manhã a palavra do Senhor seja como alimento para a nossa alma e vida para o nosso espírito. Diga assim: Senhor Jesus, como igreja, nós recebemos a palavra do Senhor nessa manhã como vida e como alimento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu fico muito feliz quando nós fazemos formaturas como essas. Eu quero dar os parabéns a cada um dos formandos. E também, não só você, mas como a sua casa, seus filhos, talvez pais. Porque a sua perseverança, debaixo da graça de Deus, te fez assentar aí agora nesse lugar. Vamos dar uma salva de palmas a esses irmãos. Pastor, por que fazer formaturas como essa? Porque aquilo que você não valoriza, você não terá. Se nós não valorizamos a palavra de Deus, ou o estudo da palavra de Deus, nós não teremos palavra de Deus fluindo na nossa igreja, nas nossas células. Por exemplo, esse cursão que os irmãos estudaram, ele foi escrito há 27 anos atrás. E agora, no dia 1º do 12, 1º do 10 até 12 do 10, o pastor Aloísio e nós, os supervisores, vamos regravar todo o cursão. Nós vamos ficar lá na chácara, internado, e vamos renovar todo o cursão. Vai ser um novo cursão, amém? Por que isso? Porque nós temos um encargo com a palavra. E Deus tem nos dado revelação do Evangelho, o Evangelho da graça. E muitas das matérias que os irmãos estudaram precisam ser atualizadas. Agora, se nós não valorizássemos isso, podia deixar para lá, 20 anos, 30 anos, 40 anos. O pastor Luiz mesmo vai dar a maioria dessas aulas, serão realizadas lá em Goiânia, no Recanto da Videira, e vão ser 12 dias intensos. Por quê? Porque aquilo que você valoriza, Deus vai ampliar. Porque o que tem, mais será dado. Mas aquilo que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso é importante você vestir uma beca como essa. É importante você convidar seus familiares para participar, porque é um testemunho para a glória de Deus. Duas coisas são muito importantes na vida de uma igreja: batismo e treinamento de líderes. O batismo indica que ela está viva. Tem gente nova se convertendo a Cristo. É a maternidade. Mas isso que está acontecendo aqui hoje é a maturidade. Os filhos que batizaram, os filhos que entraram, eles não somente entraram, eles estão crescendo no Senhor. Eles estão avançando no conhecimento da palavra de Deus. E hoje eu queria ministrar baseado em Romanos 8:32. Por favor, pegue a sua Bíblia, capítulo 8 do livro de Romanos, no versículo 32. E essa semana também começam as aulas do nosso seminário pastoral, às quintas-feiras, lá no prédio da Pampulha. Se você já fez o cursão, CTL, ou mesmo você que ainda não fez, mas deseja se aprofundar nas escrituras, vem estudar conosco. O seminário pastoral não é somente para aqueles que querem ser pastores ou ter um chamado, mas para todo aquele que ama estudar a palavra de Deus. Amém. Capítulo 8 do livro de Romanos, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Diga: por todos nós. Deus entregou o filho. Por quem? Por todos nós. Deus entregou o seu filho pelos bons? Sim ou não? Mas também pelos malvados? Sim. Deus entregou o seu filho para aqueles que são
crentes. Mas e para aqueles que não creem? Da mesma forma. Por quê? Porque esse é o Espírito de Deus, ele é doador, ele é galardoador. Agora preste atenção na lógica aqui de Romanos. Aquele que é Deus, que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente, diga graciosamente. Qual é a maneira de Deus fazer as coisas? Pela graça. A maneira de Deus trabalhar é diferente da nossa maneira de trabalhar. Preste atenção, porque eu quero fazer um exercício aqui com você essa manhã. Eu quero fazer o exercício do descanso. O descanso, para nós, não é a maneira de trabalharmos muitas vezes, mas deveria. Você deveria fazer todas as coisas no descanso de Deus. Amém. Você deveria estudar no descanso de Deus. Muitos alunos não chegam até onde você chegou, porque eles olham para a apostila e falam, é grande demais. Outros olham para os exercícios e falam, pastor, eu não consigo fazer. Talvez você não tenha um diploma como esse, ou talvez você nunca tenha tido uma formatura como essa. Aí você já fala, pastor, eu não tenho capacidade de ter. Você pode não ter capacidade, mas você tem graça disponível para isso. Amém. E se você crê nesta graça maravilhosa, a capacidade vem. E Deus faz coisas extraordinárias através da sua vida. Amém. Porque você confiou na graça. Então Ele nos dará, diga comigo, graciosamente. Essa é a maneira de Deus trabalhar. Essa é a maneira de Deus multiplicar a sua célula, de fazer você prosperar. Outros prosperam pelo trabalho próprio, mas você não. Você prospera pelo trabalho de Deus, porque a nossa confiança está no Senhor. Acaso não nos dará graciosamente com Ele, diga comigo, todas as coisas? Então eu vou ler o versículo inteiro, porque esse versículo deveria nos dar descanso. Esse versículo deveria nos levar a uma lógica do Evangelho. O modus operandi de Deus, a maneira que Deus trabalha no descanso. Amém. E você deveria trabalhar também, você deveria estudar também, você deveria prosperar também, você deveria igrejar no descanso. Aquele que não poupou o seu próprio filho, que é o mais importante. Hoje, por sinal, é dia dos pais. Eu estava meditando, né? Nem todos têm pais. Eu conheço vários dos irmãos aqui que o seu pai não está vivo, mas tem outros que nem conhecem os seus pais. Não deve ser um dia muito agradável. Estava meditando isso hoje, né? Para escrever um texto no nosso grupo de líderes. Eu acho que é um momento relevante, sim, para meditar. Eu estava pensando, Senhor, hoje é um dia que às vezes a gente vai cumprimentar, mas a pessoa nem tem pai, o pai morreu recente. E você sabe que essas datas, elas são datas que nós inventamos, né? Mas eu acho que não pode ser desprezada, mas você pode usá-la para a glória de Deus. Amém. Eu fiquei pensando, mas tem caso ainda pior, Senhor, que a pessoa nem conhece, talvez não tenha nem lá na identidade. Aí sabe o que me ocorreu ao coração? Eu falei, olha, o Senhor falou comigo, às vezes alguém não tem um pai, mas todos podem ter um pastor. Amém. O Senhor é o meu pastor. Amém. E nada me faltará. Amém. Aí falei, escrevi, procura um pastor hoje, que é o Senhor, não sou eu, não são os pastores da igreja. O Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor. Então você pode não ter um pai, mas com certeza pode ter um pastor. Amém. O Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Amém. Fala isso para o irmão que está do seu lado, o Senhor é o seu pastor. Ele é o seu pastor. Você é uma ovelha descansada. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Então, o que é mais importante? O filho. E se ele então não poupou o mais importante, ele vai te negar o menos importante? Olha a lógica do Evangelho. A nossa fé não é absurda, irmãos. A nossa fé, ela tem uma lógica. A lógica de Romanos é maravilhosa. O apóstolo Paulo, esse é chamado o quinto evangelho.
a carta aos Romanos, e o apóstolo Paulo, ele prega em termos de uma lógica bíblica, e ele diz aos Romanos: preste atenção, você está precisando de algo, se ele te entregou o que é mais importante, vai te negar o menos? Alguém que deu a você R$100, vai te negar R$1? É claro que não. Então isso deveria produzir, fala comigo, descanso. Eu quero viver debaixo do descanso de Deus. Amém. Pastor, o descanso de Deus é não fazer nada. Não, de modo nenhum, porque o pai trabalha até hoje, o filho trabalha também até hoje, ele está assentado nas regiões celestiais, porque o trabalho do filho não é um trabalho físico, ele trabalha com a sua palavra. Como é que os reis governam? Os reis governam de que maneira? Os reis governam com a sua palavra, não é verdade? Lembra daquele centurião romano que encontrou com o Senhor Jesus? Ele falou: dize uma palavra só, e o teu servo será curado. Ele entendeu a maneira que Deus trabalha. Deus trabalha com a palavra. Amém. Então nós deveríamos pegar a palavra e entrarmos no descanso, porque a maneira de Deus trabalhar já está feita, já foi realizada. Ele já liberou a sua palavra sobre nós, e ele já diz: você é abençoado. Não é você será, não, você já é abençoado, e eu já te abençoei com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Pastor, mas eu não experimento isso no dia a dia. É por isso que não basta ser salvo, tem que ser vencedor. É por isso que não basta crermos apenas, nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo, porque a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como único e verdadeiro Deus. Nós estamos conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo, porque senão isso aqui à minha esquerda seria inútil. Ah, pastor, para que estudar a palavra? Para que fazer os cursos da igreja? Será que Deus está interessado em um diploma como esse? De maneira nenhuma. Não faz diferença nenhuma para o Senhor, mas para nós faz toda a diferença. Diga comigo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Amados irmãos, então nós precisamos aprender a descansar. Precisamos exercitar o descanso. No meio dos problemas, nós temos uma grande oportunidade. Você tem uma oportunidade de aprender ou exercitar o descanso. Olha como que nós pensamos. Geralmente pensamos assim: pastor, como que eu descanso? Depois que eu resolvo o problema. Não é assim, meus irmãos? Depois que eu resolvo o problema, aí eu descanso. Mas essa é a lógica humana, natural, superficial. Ei, qual fé você precisa mais? A fé que resolve os problemas, ou a fé que te dá descanso no meio do problema? É mais difícil exercitar o descanso. Pastor, mas o problema está aqui diante de mim, está diagnosticado, está na conta bancária ou na minha família. Você quer que eu ignore os problemas? Não, eu só quero que você entre no descanso, porque quem descansou das suas obras pode ter os problemas resolvidos, mas quem entrou em angústia não vai resolver nenhum problema. Quantos estão comigo? Amém. Olha o que diz o Salmo 127, versículos 1 e 3. Se o Senhor não edificar a casa, fala comigo, em vão trabalham. Em vão trabalham. Existe um trabalho tolo, vão. E quem sabe nós, em alguma área, estamos trabalhando de uma maneira vã. Porque se o Senhor não edificar esta casa, em vão trabalham os pais. Pastor, me ensina como criar filhos vencedores. Não, eu quero convidar você a juntos entrarmos na palavra de Deus e vermos como Deus edifica filhos vencedores. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil, fala comigo, inútil. Irmãos, eu não quero fazer trabalho nem vão, nem inútil. É horrível você gastar 8 horas de trabalho e aí depois
o chefe pega, amassa o seu projeto e joga na lata de lixo. Horrível, é horrível. Agora imagine isso para uma obra eterna. Como diz o pastor Luiz no seu livro, que eu recomendo muito, Ser do Coração de Deus. Imagina você passar a sua vida cristã, 10 anos, 20 anos, pensando que está fazendo obra de Deus, mas naquele dia, no tribunal de Cristo, for madeira, palha e feno. Foi inútil. Olha, e você acha que isso não acontece? Eu vou passar, quando eu for pregar sobre isso, um vídeo, mas você pode já procurar na internet. Pastor David Wilkerson, da Times Square Church, ele fez, já morreu, fez 50 anos de ministério. Você tem que ver o vídeo desse homem. Ele fala em lágrimas. Bom, se você tem um pouco mais de história evangélica, você lembra desse querido irmão que escreveu A Cruz e o Punhal? Quantos já leram aqui A Cruz e o Punhal? É os do meu tempo. Foge, Nick, foge. A turma nova deveria ler, é de graça. Vai lá na internet, você baixa. São clássicos. Esse homem, ele pregou para as gangues de Nova York. E ele veio lá do interior dos Estados Unidos, caipira. E ele enfrentou as gangues. E as gangues inteiras se converteram. No centro, na praça, na Times Square, os lugares mais importantes de Nova York, está estabelecida lá a igreja que ele pastoreou durante 50 anos. E ele pregou uma das últimas mensagens. Eu pregava para os traficantes, eu pregava para os homens da gangue, eles se convertiam. Nick veio para a igreja, eles se batizavam e conseguiam a paz no seu coração. E depois que eu pregava, eu ia para casa chorar. Minha angústia, porque eu nunca cheguei ao ponto de ser amado por Deus. Cada vez eu queria fazer mais, e eu sentia cada vez menos o amor dele. Não jogo pedra nesse irmão não, porque eu já fiquei muito tempo assim, pensando que eu tenho que fazer algo para ser amado por Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, não tem nada que você possa fazer para ele te amar mais. Formado no cursão, ele me ama mais? Não. Formado no CTL, ele me ama mais? Não. E se eu fizer o seminário, também não vai amar mais. Ah, pastor, então não vamos fazer nada. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O apóstolo Paulo fala, como você vai fazer isso? Nós que estamos mortos para o pecado. É uma questão de natureza. Você não consegue fazer, porque você já morreu para o pecado. Eles acham que se nós pregarmos a graça, o povo vai pecar mais. Não, não vai. Porque quando você coloca uma ovelha na lama, ela não quer ficar lá. Ela quer lavar-se da lama, porque ela é ovelha. Eu tenho uma boa notícia para você, você é ovelha. Momentaneamente você pode cair na lama, mas eu tenho certeza, você não quer ficar lá. E por que treinamos irmãos como esses, do cursão e do CTL? Para que você vá e proclame essa verdade. A verdade de que Deus não está imputando mais pecados aos homens. Isso é a graça maravilhosa do Evangelho. Ele não está imputando mais pecados aos homens. São os homens que estão pecando. Mas Ele mesmo já providenciou para que o pecado fosse removido. Já está providenciado, já está pago, já está consumado, mas eles não sabem. Você precisa contar para eles. Você precisa no seu trabalho, na sua escola, na sua casa. Hoje é dia dos pais, vai lá na reunião de família e conta. Ei, deixa eu contar uma boa notícia para vocês. O nome de Deus no Novo Testamento é Pai. Você sabia que Jesus foi apedrejado por isso, né? Uma das pedras que ele levou foi que ele chamava Deus de Pai. Quando ele chamava Deus de Pai, os fariseus pegavam em pedras para tacar em Jesus. Por quê? Porque ninguém podia chamar Deus de Pai. Chamava de Javé, o Senhor. Era sempre um Deus distante. Mas aquilo que era distante, agora foi colocado dentro de nós. E o seu espírito clama, Abba, Pai. Abba, Pai, que é Paizinho. O seu espírito clama. Ninguém precisa mandar você fazer. O seu espírito clama. E isso deveria nos dar, fala comigo, descanso. Por que descanso? Porque você é uma ovelha descansada. Nem preguei essa mensagem ainda.
mas está lá no nosso canal, você pode ouvi-la. Chama Ovelha Descansada. Salmo 23 diz uma coisa muito tremenda. Ela fala, o Salmo diz que a ovelha repousa, dorme sobre pastos verdejantes. Eu estava lá em Goiás, nessa ocasião, em férias, e estava com o pastor Alcimar, na nossa igreja em Acreúna, e nós passamos por um local, uma fazenda que tinha muitas ovelhas, e todas elas, sem exceção, estavam comendo. Eu lembrei do Salmo, parece que está meio contraditório. As ovelhas estão comendo, mas a ovelha do Salmo, ela está deitada sobre pastos verdejantes. Por que, Senhor? O Senhor me disse, porque a ovelha que está deitada sobre os pastos verdejantes, ela já está descansada, ela já está satisfeita. É possível uma ovelha deitar sobre um pasto verdinho? Não, não é possível. Ela vai comer o pasto, mas a ovelha do Salmo 23 está descansada. Pode ser você. Quantos querem ser essa ovelha? Então faça do Senhor o seu pastor, e aí todas aquelas coisas vão acontecer. Eu e você vamos entrar no descanso. Pastor, mas tem a enfermidade. Semana retrasada, passada, eu falei para você, pode ter enfermidade, pode ter dificuldade financeira, pode ter a crise conjugal, mas você está cercado do favor. Tá, você precisa aprender a encontrar o favor no meio dessas circunstâncias. Mas não só encontrar o favor, entrar no descanso. Pastor, significa que eu não vou fazer nada. Você vai fazer a coisa mais difícil para um crente fazer. O que será a coisa mais difícil para um crente fazer? Fugir do pecado? Resistir o diabo? Pega a sua Bíblia, por favor, eu vou te mostrar. Você deveria riscar esse texto, capítulo 4 do livro de Hebreus, e o versículo 11. Essa é a coisa mais difícil para um crente fazer. Capítulo 4 de Hebreus diz assim: esforcemo-nos, pois, para não pecar. Capítulo 4, versículo 11, por gentileza, de Hebreus. Esforcemo-nos, pois, para perseverar. Esforcemo-nos, pois, para entrar. Tem alguém comigo? No descanso. Olha que paradoxo. Esforçar para descansar. Uai, o mundo pensa, se eu esforçar eu não estou descansando. Para descansar eu tenho que fazer nada. Essa é a lógica do homem natural. A sua lógica é diferente. Você esforça para entrar no descanso. Como que eu esforço para entrar no descanso? Crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você está pedindo, pensando ou imaginando. Esse é um exercício que vale a pena. Exercita a sua fé. Como? Entrando no descanso, dizendo eu vou resolver esse problema. Não, olhando para a cruz do Calvário. Quando você olha para o Calvário, não é que o problema será resolvido. Quando você olha para o Calvário, você se torna imune ao problema. Como assim, pastor? Números 11 fala que o povo falou contra Moisés e contra Deus. E porque eles reclamaram, murmuraram contra Moisés e contra Deus, serpentes abrasadoras vieram para o arraial. E serpente é a especialidade do pastor Sérgio, biólogo, trabalha com cobra e morcego. Carregava 20 e tantas cobras no carro dele. Misericórdia. E aí as serpentes abrasadoras, depois você pesquisa aqui que serpente que é essa que tem lá em Israel, entraram no arraial. E aí você imagina, começaram a picar o povo, Danilo, e o povo morrer. Não tinha soro, antiofídico, etc. E aí falaram com Moisés: Moisés, ore para que o problema, fala o problema. O problema sempre parece uma serpente, né? Coisa do diabo. Parece, meu Deus, que problema. Porque eu sei que nós oramos para tirar o problema, mas Deus não está nem um pouco interessado no problema. Ele está interessado em você. Aleluia! O negócio de Deus não é o problema. O negócio de Deus é você. Amém. Se Ele resolver um problema, o que vai acontecer amanhã? Aparece outro, em outra área. Problemas são infindáveis, mas a sua fé permanece para sempre. Opa! O alvo de Deus não é tratar com o problema. O alvo de Deus é tornar você imune ao problema.
problema existe, mas ele não te afeta. Sabe por quê? Porque você está no descanso. Qual foi a solução de Deus então? Vamos armar aqui os matadores de cobras, vamos fazer grupo aqui. Não, ele falou para Moisés: Moisés, pega uma haste de metal e põe uma cobra lá na ponta dela, uma serpente de bronze. Tinha até nome a serpente, chamava Neustan. Levanta a serpente. Todo aquele que olhar para a serpente vai ser curado. Uau! Homem nenhum tinha pensado nisso. Se fosse eu, Pastor Maico, eu fazia cola lá. Pastor Maico, faz um grupo para matar a serpente. Pastor Sérgio, vamos matar, são quantas serpentes? Faz um censo aí, vamos matar, providencia soro. Deus falou: não sabe nada sobre resolver problema. Vou mostrar para você como é que resolve. Levantou a haste, colocou a serpente lá e falou: quem olhar para ela vai ser curado. Deus não tratou com o problema, Deus tornou você imune ao problema. Que vida que você prefere? Uma vida que fica tratando com os problemas, ou uma vida que no meio do problema você consegue ter descanso? Por que você consegue ter descanso no meio dos problemas? Porque você olhou para o Calvário, você olhou para a cruz de Cristo, e porque você olhou, você entrou no descanso. Quem crê, diga aleluia. Aleluia. Essa vida que eu quero, essa vida que eu quero para mim, eu quero para você, eu quero para sua casa, essa vida que nós queremos para a nossa cidade, essa vida que nós queremos para o Brasil. Não é uma questão de política e nem de economia, é uma questão do Calvário. É Ele que traz descanso. Volta comigo no Salmo 127, eu não terminei o Salmo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Trabalho e segurança. Não é tudo que o homem quer? Trabalho e segurança. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente, fala penosamente. Eu não quero comer pão penoso não, pastor Amós. Eu quero comer o maná. O maná é o pão do céu. O pão do céu caiu durante 40 anos sobre o povo do deserto, e eles reclamaram. Sabe como é que eles chamaram o maná? Pão vil, pão desprezível. Você sabe um pecado que os homens cometem? É chamar a provisão de Deus de desprezível. Quando você pega o seu salário e fala: isso não vale nada, é contra Deus que você está pecando, porque a provisão vem dele. Quando você pega as coisas lá na sua casa, o seu carro, o seu sofá, a sua geladeira, e fala: isso não vale nada, quem tem, mais será dado. Mas quem não tem gratidão no coração, até o que tem vai ser tirado. Não é tirado por Deus não, é porque os murmuradores atraem as serpentes do deserto. Já está vivendo o deserto, debaixo de escassez. Por quê? Porque está murmurando. Porque se não tivessem murmurando, já tinham entrado na terra. Por que estão no deserto? Estão murmurando. Agora, não bastasse o deserto, vem serpente ainda abrasadora, porque está murmurando mais. Fala para o irmão que está do seu lado: você já é abençoado. Seja agradecido. Louve a Deus. Agradeça ao Senhor. Eu não quero comer do pão penoso, eu quero comer do pão que desce do céu. E aí eu quero concluir com você, passar para o pastor Juliano, porque aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Aleluia! Os crentes são muito engraçados, né? Eles usam esse versículo para preguiça, né? É o versículo do preguiçoso. Nunca leste, pastor? Falo para o irmão: irmão, você não vai procurar emprego, não vai distribuir currículo? Não, pastor, nunca leste? Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Aí ele levanta lá meio-dia e vai procurar trabalho. O duro é quando chega para esse e não chega porque acordou 5 horas da manhã, né? Ninguém nunca viu isso acontecer? Eu já vi. Tem gente que parece que tem um nível de intimidade maior do que a sua, não é? Você olha para o sujeito e fala: esse é abençoado. Eu já sei que eu sou abençoado. Mas esse parece que é mais. Fala comigo: aos seus amados Ele dá. Quem é que recebe da parte de Deus? É quem trabalha mais? É quem estuda mais, formados? É quem sabe que é amado. David Wilkerson
50 anos de ministério, um homem que todos nós respeitamos, ministério impecável, sofria demais todo dia que ele pregava, porque ele ia para casa chorar, porque nunca tinha alcançado uma medida para se sentir amado por Deus. Que inferno de vida, 50 anos debaixo de um ministério assim, eu não quero. É um ministério penoso, mas você pode viver no descanso. Por que você pode viver no descanso? Eu sei que eu sou amado. E daí, pastor, que coisa sentimental, melancólica? Não, quem sabe que é amado, sabe que o Pai já providenciou uma maneira de abençoá-lo. Eu não estou vendo, mas eu sei que eu estou debaixo do favor do Pai. Se eu então sei que sou amado e creio que sou amado, logo eu descanso. Por que pessoas não dormem? Porque elas não têm descanso na mente. A mente delas fica funcionando o tempo inteiro. E porque elas não entram no descanso, elas não dormem. Quem consegue dormir é aquele que entrou no descanso. Quem é que entrou no descanso? Você quer saber uma herança que Jesus deixou para mim e para você? Qual foi? Prosperidade? Saúde? Não, isso é consequência. Consequência do Calvário é isso. A saúde, a prosperidade, a felicidade. Mas a herança ele falou. A herança ele falou lá em João, no capítulo 14, no versículo 27. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Que engraçado, né? Ele dá a paz, mas o Salmo também, ao Salmo 127 diz que aos seus amados Ele dá tudo, meus irmãos, aleluia. Que religião maravilhosa é essa que nós temos? Nós temos uma religião que o seu Deus trabalha por você. Ele é que dá força para adquirir riquezas. Lembra das escrituras? Ele te dá e no final o que Ele te deu, Ele ainda te recompensa, aleluia. Você tem que chamar mais pessoas para participar dessa nossa religião, porque ela é maravilhosa. Aos seus amados Ele dá, enquanto eles oram muito, enquanto eles jejuam demais. Ah, pastor, então para que não vamos fazer o jejum como igreja? Porque quem viu a graça de Deus genuína, ele tem um comportamento. Quem viu o amado, ele tem uma atitude. Quem viu genuinamente o Evangelho, é impossível que ele não retribua amando mais. Você não precisa comissioná-lo a fazer. Ele sente dentro dele um encargo. É o que vocês, meus queridos alunos e formandos, já receberam. Sabe por que vocês chegaram até aqui? É porque dentro de vocês foi colocado um encargo da parte de Deus. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. E agora, eu queria que só aqueles que são pais ficassem de pé, por favor. Só aqueles que são pais. Herança do Senhor. Depois aqueles que querem, nós vamos orar. Amados irmãos, pais, herança do Senhor são os... Herança do Senhor, Salmo 127, são os... O fruto do seu ventre, o seu galardão. É forte isso que a Escritura diz, sim? A Escritura diz que o seu galardão são os seus filhos. Olha aqui para mim, pai, deixa eu dar uma palavra para você. Talvez o que você vai ouvir aí em qualquer outro lugar seja um pai melhor, seja um pai mais presente, seja um pai que ama os seus filhos. Não vim aqui para falar isso para você, porque eu sei que isso tudo, até o animal selvagem que está lá fora, é inato dele fazê-lo. Cuidar, proteger, alimentar. Eu vim aqui para tirar o fardo sobre as suas costas. Todos nós, eu e você, queremos ser um pai melhor, mais presente, dar boas coisas aos nossos filhos. A Escritura disse isso. Mas você percebe que está no mesmo pacote do Salmo? O que tem a ver ele terminar o Salmo desse jeito? Parece que está falando de outro assunto. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, o seu galardão. É porque está tudo no mesmo pacote. Aos seus amados Ele dá enquanto você dorme.
Se você, pai, entrar no descanso hoje pela fé, o Cristo de Deus vai ensinar você a cada dia a ser um pai tal qual Ele é. Se você hoje entrar nesse descanso, Ele mesmo vai edificar a sua casa. Se você hoje entrar nesse descanso, Ele mesmo vai ser a sua sentinela, pastor Maio, que guarda essas 4 meninas lindas do mundo, do pecado, da cobiça, porque nós mesmos não podemos guardá-los, mas Ele pode. Ele é fiel para fazer com que cada um dos nossos filhos cumpra o propósito do Senhor. Queria que a igreja estendesse a mão para esses pais e orassem abençoando esses pais com a graça de criar os filhos vencedores. Senhor, nós oramos nesta manhã e declaramos que o favor de Deus está sobre nós, sobre os pais. Oramos, Senhor, para que cada um desses homens receba da parte do Senhor a unção que procede do genuíno Pai, do verdadeiro Pai, do Abba Pai, o nosso Paizinho. O novo nome de Deus, o novo nome de Deus no Novo Testamento é Pai, e Ele se fez nosso Pai para que pudéssemos ser a sua semelhança. Querido irmão, coloque a mão no seu coração, você que é pai, e diga: Senhor Jesus, eu creio que é o Senhor quem edifica a minha casa. Eu não trabalharei em vão, porque hoje, pela fé, eu entro no descanso, e eu tenho certeza que o Senhor vai conduzir os meus filhos ao pleno cumprimento do seu propósito, em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar, queridos irmãos. E agora eu quero orar por toda a igreja. Se você hoje quer entrar nesse descanso pela fé, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Queria chamar aqui o irmão, pelo menos do violão, para ministrar. E existe um exercício, é o exercício de descansar. Pastor, como que eu faço esse exercício? Quando você estiver lidando com um problema, não coloque o seu foco nele. Olhe para o Calvário. E quando você olha para Cristo, Cristo em vós é o quê? Cristo em vós é o quê? Esperança, João Lima. Esperança é para o futuro, a fé é para o presente. Por que tem que existir esperança? Quando você olha para o problema, o que você precisa? Esperança. Vai resolver. Mas quando colocamos o foco no problema, não matamos as cobras. O negócio de Deus não é matar cobra. O negócio de Deus é tornar você imune ao problema. Porque quem está descansado vai receber graça para resolver todos os problemas. Sua mente vai estar descansada, seu coração vai estar em paz. E aí quando você mais está descansado e em paz, vem aquela ideia do Espírito Santo. Resolveu o problema. Incrível, você procurou, não conseguiu. Quando entrou no descanso pela fé, confiou em Deus, Deus te deu a graça de resolver o problema. Na verdade, te tornou imune a ele. Eu queria que você pegasse uma escritura, está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 35. Pegue, por favor. Vou te contar um segredo ministerial que eu tenho. É esse. Hebreus 10, 35. Esse, até o 38, é uma escritura que eu sei de cor. Por que eu sei de cor? Porque eu preciso exercitá-la todas as vezes que o problema, qualquer que seja a ordem dele, quer roubar o meu descanso. Quando você olha para o Calvário, para Cristo, as cobras continuam lá. Mas não importa mais, amor, se elas picarem em você. Você está imune ao veneno. Você está em paz. Lembra de Jesus no barco? No Evangelho de Marcos, ele estava no barco. O barco estava quase naufragando no meio de uma tempestade. O que ele estava fazendo? Dormindo. O que os discípulos falaram para ele? Olha a mentalidade. Quando eu falo que a sua mente está preparada para o mal, a dos discípulos também estava. O que eles falaram para Jesus? Mestre, não importa que morramos. Olha o que eles estavam pensando do mestre. Só que eles estavam pensando do mestre, não está nem aí. Olha a mente dos discípulos. Eles não estavam esperando boas notícias do mestre.
Eles concluíram: o mestre é mau. Por que o mestre é mau? Porque está descansando. Quando você descansa perto de certas pessoas, eles pensam mal a seu respeito. O pastor não fez nada. Isso é uma pedra de tropeço. Porque o dia que João Batista foi preso, ele pensou isso acerca de Jesus: meu primo nem veio me ver. Quem custava para ele vir me ver? Ele nem veio. Que desprezo. E aí ele tropeçou em Cristo, porque o que Jesus estava ensinando para João é o mesmo que ele estava ensinando para os discípulos. Está aí na sua revista: no meio dos problemas, não faça como todos os egípcios fazem, descanse. Os discípulos não estavam percebendo, porque eles estavam agitados, mas Jesus estava pregando para eles enquanto dormia. Era uma pregação encenada. Tempestade lá fora, barco, Jesus dormindo. Se alguém pensasse bem a respeito do mestre, poderia olhar para ele e falar: o que ele quer nos dizer com essa atitude? Mas como não há nenhum bom sequer, diz a Escritura, nem eu nem você, a nossa mente está preparada para o mal e pensamos: meu marido não vai fazer nada, esse tanto de conta aqui, ele não vai fazer nada. O marido pensa acerca da esposa: ela não vai fazer nada, ela está vendo o que está acontecendo, não vai fazer nada, não vai falar nada. Não julgue o descanso alheio, não julgue o descanso que o outro entrou nele. Tenha você o seu próprio descanso. Quando você aprender a descansar, os problemas vão fazer igual a encenação de Jesus. Ele repreende a tempestade, e o que vem depois? Grande bonança. Feche os seus olhos, deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Não tem cântico, não tem louvor, não tem nada, só a sua presença. Ore em novas línguas, deixe o Espírito Santo orar através de você. Entra nesse descanso pela fé. Tem um barco que está agitado e você está nele. Tem um barco agitado onde todos nós entramos ocasionalmente. Jesus está lá. Jesus está lá, mas Ele está dormindo. Ele está ensinando você, meu amado: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa circunstância vai se tornar uma grande bonança. Senhor, essa manhã colocamos os nossos corações diante do Senhor e declaramos, Pai, pela fé, que nós entramos no descanso que procede de Deus. Senhor Jesus, eu e os meus irmãos não queremos estar agitados de um lado para o outro, como estava a nossa irmã Marta. Não, nós escolhemos a melhor parte, que é Cristo, e essa parte não nos será tirada. Hoje, pela fé, nós declaramos sobre toda e qualquer circunstância, nós entramos no descanso pela fé. Pela fé nós entramos no descanso, e nós veremos a glória de Deus se manifestar em cada uma dessas áreas, em nome de Jesus. Com a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, eu creio pela fé que hoje eu entro no descanso de Deus. Eu creio que todos esses problemas serão transformados em uma grande bonança. Eu creio que eu estou imune a esses problemas, porque eu tenho a paz do Senhor, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.